A gente trabalha no nosso dia a dia, faz o seu dinheiro, né? E você coloca isso de alguma forma. Cada um define o que fazer com o seu dinheiro, com o que sobra do dinheiro, com o resto daquilo que você obrigatoriamente tem que gastar mês a mês. Dali para frente a pessoa fica lá, tem que investir em algo. E o Bitcoin dificilmente vai estar na lista de prioridades das pessoas. Então vai ser ou imóvel, ou vai ser, eu vou deixar no banco e etc. Né? Então a ideia talvez inicial é exatamente mostrar de que algumas dessas ideias que a gente já tem pré-concebidas vieram já dos nossos avós, dos antepassados, não tão seguras assim. Imóveis, eu vou dar um exemplo só no sentido de que a maioria das pessoas acha que o fato de você ter um imóvel, seja ele qual for, ele é garantido forever. Não é bem assim, não é bem essa história, não é bem real, não é sua posse completa em 100%. Não é nem um pouco sua posse. Ok, eu sabia que você chega aí. Eu sabia que você chega aí, exatamente esse é o meu ponto. Né? Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente tem aquela ideia de que não, preciso ter algo físico que eu posso dizer que é meu. E nada é seu, na realidade. Nem um imóvel, nem um carro, nem nada, porque tudo isso é uma concessão sua, você paga um aluguel minimamente para o governo. O mínimo é isso. Né? Isso é uma das coisas difíceis do pessoal botar na cabeça, principalmente quem está no mercado de ações, quem tem dinheiro extra para isso, quem tem um portfólio, por exemplo. Quando a gente fala em portfólio, é alguém que já está acima da média nacional. Né? Então, o Bitcoin não está nessa lista, longe. E essa é a dificuldade que eu vejo da gente mostrar o porquê que o Bitcoin tem que estar nessa lista. E ele não é uma coisa passiva como a maioria também das pessoas. Existe uma possibilidade de você ter um yield. Você estava falando, né? Sim. Complementando ainda nesse ponto de como tornar o Bitcoin uma prioridade ou subir na escala de prioridade de uma pessoa, o que o Zeta comentou me lembrou do seguinte: por que o noticiário ruim ele prevalece no noticiário geral? Pela forma como o nosso cérebro foi formado em bilhões de anos, onde você tem uma peça do seu cérebro chamada amígdala, feita para prestar atenção em coisa ruim. Porque foi assim ao longo dos anos, você tinha que ficar atento ao leão rugindo, mas o passarinho você é obrigado a ignorar para sobrar energia para você poder cozinhar, interagir com outras pessoas. Então você sempre presta atenção em coisa ruim. Então, com base na forma como o seu cérebro funciona, eu comecei a falar com algumas pessoas, Faria Limers e pessoas comuns, de forma a ativar a amígdala dela. Falando assim, olha, o Bitcoin ele foi desenhado para te empobrecer. Porque na verdade ele vai te empobrecer de forma relativa e é feito assim por design, tá? Porque é o seguinte, você, normalmente são pessoas de uma geração super meus pais, né, meus avós, vocês compraram o sítio de vocês por 50 mil reais, não foi? E hoje estão querendo vender por 1,5 milhão. Perfeito? Pois é, me sacanearam nessa brincadeira. E agora vocês não conseguem entender o Bitcoin, não é isso? Mas é assim por design, vocês não vão entender o Bitcoin, não é uma prioridade para vocês. Eu vou entender e vou comprá-lo. Eventualmente, o sítio de 1,5 milhão de reais de vocês acaba migrando de forma geral para os bitcoinheiros que chegaram primeiro. O Bitcoin como uma grande redistribuição de riqueza das gerações antigas para as gerações atuais. É como se tivesse havido uma grande distribuição de riqueza do mundo de hoje super endividado para gerações passadas que se endividaram às nossas custas, e o Bitcoin agora redistribui para quem primeiro o entende. Então, quando eu falo isso com as pessoas, elas falam, mas como assim? Por exemplo, me empobrecer. E isso ativa a mesma parte do cérebro do noticiário ruim. Digo, relativamente, eu que tenho 100% do meu patrimônio em Bitcoin, ou 80%, que seja, 70%, vou enriquecer mais do que você que vai ficar no meio. E em termos relativos, vai haver essa diferença. Então, saber ativar esses lados do cérebro, do tipo, não é para você, e aí o cara fica curioso, é importante. Você dizer as mesmas coisas, não é que eu vou enriquecer muito, que talvez outras pessoas fiquem relativamente muito mais, não pobres, mas o meu poder de compra cresça mais que o delas. Enfim, foi uma estratégia que me pareceu falar em linguagem clara o risco que a pessoa está correndo de ficar underexposed no Bitcoin por muito tempo. Uma coisa também, quando lançou o iPhone 4, se não me engano, em 2010, 2011, eu estava no dia do lançamento com 2.857 Bitcoins na Apple Store, não sei se você
hoje em dia, entra aí na página no Google e procura iPhone 15. Quanto deve ser? 0,02? Então, assim, você está num mundo que é inerentemente deflacionário e você está enriquecendo com um disclaimer. Se você entende Bitcoin, sabe se posicionar, sabe tratar ele com respeito. Acho que é o Max Kaiser que fala que o Bitcoin é uma máquina de infligir dor e transferir riqueza de mãos fracas para mãos fortes. Então você precisa ter a convicção, você precisa entender, do jeito que a gente entendeu depois de muita porrada, de deixar 95% do patrimônio para trás, e tem um jeito certo, só que requer horas e horas de estudo. E o Bitcoin te transforma trazendo de volta a poupança, e quando você entende que aquilo ali é realmente seu e ninguém pode mexer, você consegue pensar mais no futuro, sua preferência temporal baixa, e você se transforma e evolui. Então, assim que o Bitcoin muda as pessoas. Enquanto você não passa por esse processo, por essa transição, é muito tentador procurar o yield, comprar shitcoin, botar o dinheiro na pirâmide, etc. Então, tem esse processo de aprendizado que é necessário. Você falou dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um caso interessante para falar sobre prêmio monetário, né? Mais da metade das casas dos Estados Unidos, elas não são compradas para uso próprio. A pessoa fala, não, eu compro a casa porque tem valor intrínseco. Metade das pessoas que estão comprando, mais da metade estão comprando, não estão comprando o próprio. A gente teve um problema durante 3, 4 décadas aí de excesso monetário no mundo. Esse excesso tem que ir para algum lugar e as pessoas colocam em casa, colocam em ação. Então, cadê a inflação? A inflação está aí, a inflação de preço de ativo, né? E está, como você falou, precificando uma geração toda fora de casas, coisas importantes, healthcare, coisas que precisam ter, que não podem ter de novo. O prêmio monetário teve que ir para algum lugar no final das contas, né? E quando a gente olha o valor de mercado, a gente fala, não, o Bitcoin é muito pequeno, se você realmente comparar com o resto dos prêmios monetários, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente ainda vai ver, tem muito fluxo, a gente está no início desse potencial fluxo que a gente pode ver. Para a gente até voltar para o tema original do nosso painel aqui,